Olá, meus irmãos. Que alegria poder repartir mais um pouquinho da palavra de Deus com você. Hoje acordei bem cedinho, que queria gravar esse vídeo para os irmãos aqui nesse ambiente externo, na companhia de passarinhos, de um vento gostoso, um dia muito agradável, que me lembra muito o amor do nosso Deus por nós e a provisão dele para a gente em todo o tempo. Eu quero repartir com você hoje uma palavra sobre o que é mais importante a gente fazer quando a gente tem discernimento de que o fim está próximo. Nós temos muitas palavras maravilhosas sobre isso, sobre os últimos dias e a postura da igreja nesse momento. Mas eu fui surpreendido quando, estudando a primeira carta de Pedro, encontrei uma lista que o apóstolo nos dá sobre aquilo que realmente precisamos fazer nos últimos dias. E uma das expressões dele é quando ele fala em 1 Pedro 4,7. Ele diz, sobretudo. Ele fala sobre ser sóbrio, sobre vigiar em oração. Mas ele dá em seguida uma palavra sobre o que é mais importante ou acima de tudo o que a gente deve fazer quando a gente tem a consciência de que o fim está próximo. E aí eu me surpreendi com o que ele disse que a gente deve fazer acima de tudo. Ele diz assim: mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. O apóstolo Pedro está dizendo que a coisa mais importante a fazer agora, diante da iminente vinda do nosso Senhor, é a gente se amar ardentemente. É a gente amar intensamente uns aos outros. Isso para mim tem uma relação muito forte com o que Jesus diz em Mateus 24. Em Mateus 24, 10 a 13, Jesus diz assim: nesse tempo, se referindo aos tempos do fim, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, olha só, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Jesus, quando fala em Mateus 24, todas as características do tempo do fim, ele nos apresenta uma série de problemas, coisas difíceis que vão acontecer como sinais desse tempo. E dentro dessas coisas difíceis que irão acontecer, ele fala sobre problemas de relacionamento, traição de uns aos outros, ódio de uns aos outros, pessoas enganando outras pessoas. E aí em seguida ele diz sobre a multiplicação da iniquidade ou a multiplicação da maldade. Muitos pecados de muitas formas, de muitos tipos, em todos os lugares, parece que vão ter um efeito sobre o amor das pessoas. Pesquisando sobre essa expressão, o amor de muitos se esfriará, encontrei que a palavra para esfriará aqui, ela dá a ideia de um esfriamento por sopro. Como a gente costuma às vezes esfriar o café soprando na xícara para que o calor se dissipe, parece que o pecado nos últimos dias, os enganos, os falsos profetas, o anticristo, todos os problemas que vão acontecer entre as pessoas, vão ter esse efeito de sopro, de tentar dissipar o amor entre as pessoas. Ora, sabendo disso, sabendo que o esfriamento do amor é uma característica dos últimos dias e uma ameaça real, porque se o amor esfria, a gente não permanece, a gente não persevera. Então, o apóstolo Pedro diz, irmãos, acima de tudo, amem ardentemente uns aos outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, eu tenho duas perguntas que ficaram voltando à minha cabeça o tempo inteiro nessas duas últimas semanas. A primeira é: o que é amar ardentemente?
E a segunda é porque o amor ardente deve ser algo que a gente considere mais importante ou importante acima de tudo nos tempos do fim. Vamos à primeira pergunta. Amar ardentemente, segundo a expressão que está lá no texto, no original, a palavra ardentemente significa continuamente. Então isso quer dizer que o amor deve ser algo continuado. Não amor de eventos, não amor de momentos, mas amor que permanece como algo que está no dia a dia das pessoas. Algo que se retroalimenta. Quanto mais a gente ama, mais esse amor cresce. Outra expressão que é definida como uma tradução dessa palavra é ardentemente, significando determinado. É aquele amor que faz questão, aquele amor que sabe o seu alvo, aquele amor que não abre mão, é determinado. Outra expressão é sério. Amar ardentemente é amar seriamente, não de brincadeira, não de palavras, não de oba-oba, não apenas como uma expressão, nem tampouco como algo que se fala, mas que não tem uma correspondência na vida prática e não tem uma correspondência na realidade interior daquele que ama. Amar seriamente é amar com verdade. Então o apóstolo Pedro está nos dizendo para amar de forma continuada, com amor determinado e que não é de brincadeira. Esse amor intenso que ele fala, de fato é um amor capaz de nos proteger daquilo que vai acontecer, está acontecendo e vai acontecer nos tempos do fim. Muitas ameaças, muitos problemas, muitos sofrimentos vão acontecer. Então nós precisamos de fato desse amor que faz a gente ser agarrado ao Senhor e agarrado uns aos outros de maneira a não abandonar o nosso Deus, nem tampouco abandonarmos uns aos outros nos tempos difíceis. Jesus define que o maior amor que existe, isso está em João 15:13, quando Jesus diz que ninguém tem maior amor do que este, de que alguém dê a vida pelos seus amigos. Então, esse amor intenso, determinado, continuado, sério, é um amor em que a gente dá a vida pelo outro. Agora a segunda pergunta. Por que, acima de tudo, amar ardentemente nos tempos do fim? Duas coisas me vieram ao coração que eu quero compartilhar com vocês. Uma é o seguinte: de alguma forma, o amor é capaz de nos proteger das ameaças dos últimos dias. Porque o que pode fazer a gente não chegar ao nosso Senhor, não estarmos nele até o último dia, é a gente abandonar a fé, errar o alvo, portanto, pecar. E eu creio que o amor nos protege de pecar, porque o amor tira a gente da gente mesmo. E o pecado, comumente, ele é resultado de uma vontade minha de realizar alguma coisa que eu quero fazer, independentemente da vontade de Deus, independentemente disto ser certo ou errado. Então, se o amor me tira do foco em mim mesmo e me coloca no foco em Deus e nos meus irmãos, o amor me protege de pecar, de errar o alvo e de não estar pronto naquele dia. 1 Coríntios capítulo 13, verso 7 diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Veja como essas expressões estão muito relacionadas às características do tempo do fim. O amor tudo sofre. Nós vamos enfrentar sofrimentos nos tempos do fim. Mas se amarmos, nós vamos suportar esse sofrimento e perseverar até o fim. O amor tudo crê. Nós não podemos abandonar a fé, mesmo que coisas inexplicáveis e difíceis aconteçam. Então o amor tudo crê. O amor tudo espera. Espera é a grande questão desse momento do fim, porque nós estamos suportando esse tempo porque esperamos o nosso amado Jesus, o nosso noivo, para nos encontrar com ele. Então o amor tudo espera. E o amor tudo suporta. Suporta
as pressões interiores, suporta as pressões externas, as pressões do pecado, as pressões de um mundo hostil, as pressões dos enganos que vão se multiplicar. O amor tudo suporta. Então amar, o exercício de amar ardentemente, sim, vai nos proteger do que pode nos afastar do nosso Senhor. Um outro texto que eu quero ler para você é o Salmo 32, versos 1 e 2, que diz: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Aqui tem uma expressão que está relacionada ao que o apóstolo Paulo diz em 1 Pedro 4. Porque ele fala que a gente deve amar ardentemente uns aos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. E esse cobrir aqui não é encobrir, não é acobertar, não é fazer de conta que não aconteceu, mas é cobrir no sentido de resolver, no sentido de derramar o sangue da expiação que faz com que o pecado tenha anulado o seu efeito de condenação. Então isso quer dizer que quando a gente exerce o amor, a gente perdoa as pessoas e a gente é perdoado também. Então isso de alguma maneira cobre os nossos pecados, resolve os nossos pecados. O pecado não é algo que permanece, o pecado se torna algo resolvido, arrependido, perdoado e no passado. Deixa eu ler mais alguns textos para deixar isso mais claro para os irmãos. É interessante que tem uma participação muito importante dos meus irmãos na minha vida em relação a isso. Veja o que diz Tiago 5, 19 e 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador de seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então isso fala de uma ação de amor intenso muito prática. Então digamos que por causa dos tempos do fim, das dificuldades, eu de alguma maneira enfraqueça na minha fé e acabe cedendo a algum tipo de engano. Por favor, meus irmãos, vão atrás de mim, não me deixem, porque eu preciso de vocês. Para mim esse texto fala muito disso, de como a nossa comunhão, o nosso amor intenso, o nosso fazer questão uns dos outros pode nos fazer perseverar até o fim. Porque o texto fala, meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, alguém o converter. Então fala de alguém que viu o outro desviar-se da verdade e foi lá e insistiu e andou mais uma milha e deu a outra face e não abandonou seu irmão. E então tirou aquele irmão da morte, cobriu os pecados daquele irmão, ou seja, resolveu os pecados daquele irmão. Outro texto sobre isto está em Judas, versos 21 a 23 de Judas. Mantenham-se no amor de Deus. Escute esse texto, que maravilhoso que é. Mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Nosso querido irmão Judas fala sobre a gente se manter no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que vem nos resgatar para a vida eterna. Mas ele não fala somente sobre a gente se manter no amor de Deus. Ele fala sobre a gente amar os outros, tendo compaixão daqueles que estão em dúvida. E dúvida é uma coisa que pode acontecer comigo e com você nos últimos dias. Então nós precisamos de irmãos que tenham compaixão de nós e que nos ajudem em nossas dúvidas. E aí ele fala uma expressão muito forte, ele diz, salvem outros. Arrebate outros do fogo, tire eles disso. Sejam compassivos. Irmãos amados,
Nós precisamos desse amor ardente uns pelos outros, porque esse amor ardente nos livra de pecar. Esse amor ardente resolve as situações complicadas que a gente pode se envolver nos tempos do fim. E porque nós não precisamos e não podemos andar sozinhos no tempo do fim. Nós precisamos muito estar juntos. Nós precisamos de um ajudar o outro. Como diz em Eclesiastes, melhor é serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Então nós precisamos estar juntos, precisamos amar, precisamos de pessoas que estejam perto de nós para nos levantar e nós precisamos amar e estar perto de outros para levantar caso o nosso irmão caia. Gostaria que agora, no seu tempo em família, vocês conversassem sobre isto. O amor de você pelos irmãos está intenso, está ardente? É esse amor determinado, esse amor sério, esse amor que faz questão? É esse amor que está presente aí na sua família em relação a outros irmãos? Como que isso se vê na prática? Vocês procuram outros irmãos? Vocês preferem estar com irmãos do que estarem sozinhos? Vocês prestam conta da vida de vocês para outras pessoas, permitindo que irmãos que te amem percebam talvez algum risco que você está correndo e te alerte, ore por você, converse com você? Esse amor intenso, ele precisa ser prático, precisa ser um envolvimento real de pessoas, não um envolvimento teórico, não um envolvimento de brincadeira, não um envolvimento distante, mas um envolvimento que permita a gente sim tocar uns nos outros, ao menos perguntar mais uns aos outros quando a gente percebe alguma situação duvidosa, alguma situação que não está clara. Desejo muito que essas rápidas palavras produzam na gente um efeito de buscar do nosso Deus revelação sobre o que significa nos amarmos intensamente uns aos outros. Que o Senhor te abençoe ricamente. Um grande abraço para você e para sua casa.